Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre estruturas que ganham com frequência. Quais são aquelas estruturas com opções que você pode fazer que ganham boa parte das vezes. Eu não sei vocês, mas quando eu estou pensando em montar uma estrutura, eu prefiro estruturas que ganham mais vezes do que perdem, né? Tem muita gente que prega aí que você deve fazer estruturas mega explosivas, mas que ganham pouquíssimas vezes. É uma abordagem, eu não gosto dessa abordagem, eu prefiro estruturas que me pagam com mais frequência, né? Que eu consigo ganhar com mais frequência do que perder, e estruturas que sejam também de perda limitada. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu queria te fazer um convite para você fazer parte lá do meu canal no Telegram. Lá no Telegram eu compartilho alguns conteúdos e também tem um grupo de bate-papo aqui do pessoal que me segue aqui no YouTube ou lá no Instagram, né, do Igor Educação. É gratuito para você entrar no Telegram, basta você clicar aqui no link no primeiro comentário. Eu recomendo muito que você clique e entre lá também. Bom, indo direto para o assunto do vídeo aqui, a gente está buscando aqui estruturas que atendam a alguns critérios, né? O primeiro critério é que tem que ganhar a maioria das vezes, né? Afinal de contas, a gente está buscando estruturas que ganhem com frequência. O segundo critério é que quando essa estrutura perder, não pode levar todo o ganho embora, não faz sentido isso. Então tem que ser estruturas com perda limitada, não pode ser perda infinita. Afinal, não adianta você ganhar lá 99% das vezes e no dia que você sofreu uma perda, essa perda levar embora tudo que você ganhou com juros e correção, né? Então a gente tem que buscar estruturas que até perdem, mas quando perdem, perdem de maneira limitada e que ganham a maioria das vezes. De preferência com bons ganhos a maioria das vezes. E nesse vídeo aqui a gente vai considerar uma premissa, né? Que é que o retorno mensal das ações se comporta de forma parecida com uma distribuição normal. Não sei se você vai lembrar disso das aulas de estatística, mas a distribuição normal é aquela distribuição de sino, né, que tem uma maior concentração de frequência no meio da curva. E se você for olhar de fato para o mercado de ações, tem alguns estudos que mostram que ela não parece exatamente uma distribuição normal, parece uma outra distribuição que chama T de Student, que talvez você tenha estudado também se você fez algum curso de exatas, que é uma distribuição que tem lá as caudas gordas, né? E de fato isso acontece no mercado de ações, né? Aqueles retornos super extraordinários num determinado mês, e por isso as caudas gordas, né? Fat tails, que o pessoal chama. Então esse primeiro gráfico que você vai ver agora é um gráfico de frequência de retornos mensais no BOVA11. Olha só como se comporta esse gráfico, né? Se você olhar e você se lembrar lá da curva normal, o desenho é bem parecido, né? Você tem uma grande concentração de retornos ali no meio dessa curva, né? E as caudas, né, as partes mais distantes do centro, têm menos observações. Ou seja, a maioria das vezes o retorno mensal do BOVA11 fica ali nessa região central, ao redor do 0%. O BOVA11 ele é um ETF que segue um índice, então é natural que ele tenha uma volatilidade baixa e que os retornos dele fiquem ao redor de zero também. Então vamos olhar algumas ações isoladas, né? Ações que não são um índice, são uma ação individual, para a gente ver como é esse comportamento também. Bom, e vamos começar com uma ação um pouco volátil, né? Que é a Ambev. Bom, dá para ver o gráfico de Ambev aí também, que lembra muito aquela curva normal, né? Aquela distribuição em forma de sino, né? Se você olhar, o pico ali está mais ou menos ali no 2, 3%, mas dá para ver que tem uma distribuição ao redor do zero ali, né? No centro dessa curva, onde você tem mais observações, ou seja, a chance de uma ação ficar ali próxima do zero ali, entre o menos 5 e o mais 5, por exemplo, de retorno dentro de um mês na Ambev, é muito alta, né? Essa parte mais concentrada da curva. Se você vai mais para a ponta, né, retornos maiores do que menos 5 ou retornos menores do que menos 5, você já encontra bem menos observações, são retornos muito, muito raros. Mas o que acontece se a gente pegar uma ação um pouco mais volátil, como por exemplo a Petrobras? Esse é o gráfico de frequência de retornos mensais da Petrobras, né? Se você observar, ele também tem uma forma meio de sino, né, daquela estrutura da curva normal, né? Tem as caudas fininhas e o miolo ali, o meio mais gordo, né? Só que na Petrobras a gente vê que a ação é mais volátil dentro de um mesmo mês, né? Você pode ter ali retornos numa faixa maior de preços, tá? Se você pegar aqui nesse gráfico aqui do menos 10 até o mais 10, você vai ver que a grande concentração de retornos está nesse intervalo, entre menos 10 e mais 10%. Do menos 10% para baixo, você já encontra menos observações e do mais 10 para cima, você também já encontra menos observações. Bom, e o meu ponto com esse gráfico, mesmo que você não saiba o que é uma distribuição normal, uma distribuição T-Student e tudo mais,
é que o retorno mensal de uma ação tende a se concentrar dentro de uma faixa de preços, tá? Geralmente essa faixa é centrada no zero e ela anda um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Então, por exemplo, lá na Ambev, é muito comum que o retorno mensal da Ambev seja lá entre -5 e +5. É uma faixa pequena ali que a ação varia dentro de um mês. E, de fato, é uma ação que varia pouco. Se você acompanha a Ambev lá e observa, você vê que no mês fechado, ela costuma fechar ali mais ou menos entre +5 e -5 mesmo. E já se você pega uma ação mais volátil, como, por exemplo, uma Petrobras, né, você vê que a faixa é um pouco maior. Então, você vê que a maioria dos retornos mensais está ali entre -10 e +10. De vez em quando acontece algum retorno mensal fora desse intervalo, né? Que são alguns eventos um pouco mais raros. E existem algumas operações que você pode fazer no mercado de opções para se aproveitar dessa característica das ações, de ficarem com retornos mais ou menos ali centrados ao redor do zero numa determinada faixa de preços. Essas estruturas com opções geralmente são conhecidas como estruturas de intervalo, que essas estruturas ganham num determinado intervalo de preços. Tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre algumas estruturas de intervalo. Eu vou falar sobre 3 estruturas aqui nesse vídeo que são estruturas de intervalo. Não são as únicas 3, existem várias outras, inclusive eu já falei de outras aqui no canal, mas eu vou focar nessas 3 nesse vídeo, simplesmente para citá-las, explicar brevemente como que elas funcionam, para vocês terem uma noção de como se aproveitar dessas estruturas de intervalo que ganham a maioria das vezes. A primeira dessas estruturas é a THL. THL muito famosa, trava horizontal de linha, que o nome original, né, mais conhecido aí em inglês é trava calendário, né, calendar spread. E essa estrutura, eu falo muito dessa estrutura aqui no canal, lá no meu Instagram, @eagleeducação, também falo bastante dela. E é uma estrutura que ganha numa faixa de preços, bem o que a gente está buscando também. Eu vou explicar rapidamente como que funciona uma THL, mas se você quiser ver um vídeo um pouco mais detalhado, eu vou deixar um link para um vídeo sobre THL aqui na descrição desse vídeo. Basicamente, a THL consiste no seguinte: você compra uma opção longa e vende uma opção curta. Não precisa ser longa, 1 ano, 1 ano e meio, nada disso. Pode ser longa daqui a 2 meses, por exemplo, e vende uma opção curta com vencimento daqui a 1 mês. O que acontece é que a opção curta, ela vai perdendo valor ao longo do tempo com mais velocidade do que a opção longa, né? A opção longa é melhor em guardar valor. E aí, com o tempo, essa THL vai valorizando, porque a opção que você vendeu está perdendo valor mais rápido e a opção que você comprou está perdendo valor devagarinho, né? Então, com o tempo, essa THL vai se valorizando. Mas isso só acontece dentro de determinados intervalos de preço. Se a ação sobe demais ou cai demais, as duas opções perdem muito valor extrínseco. Então, acaba que a THL desvaloriza. Por isso que a THL ganha num intervalo, né? Ela não ganha independente de onde o preço da ação está, ela ganha se a ação variar pouco, né? Para cima ou para baixo. Se você observar, a THL, ela tem essa faixa de ganho, né? E tem o ganho máximo ali exatamente no strike que você escolheu. Então, nesse gráfico, o que você pode ver é que a THL maximiza o lucro ali no strike que você escolheu fazer, essa THL, e ela ganha numa faixa aqui, pode ser grande, né? Uma faixa de ganhos grande, tá? O que acontece se a ação sobe demais ou cai demais? A THL dá prejuízo, vocês podem estar vendo isso aí no gráfico. O prejuízo da THL é a perda máxima, né? É o dinheiro que você colocou para poder montar a THL. A THL nunca vai dar um prejuízo maior do que o dinheiro que você colocou, se você fizer com calls, pelo menos. E olha, se você gosta de operações estruturadas com opções, gosta desse mundo das opções, aqui na Eagle tem um curso que chama Aprenda Operações Estruturadas. A THL está lá nesse curso e também as próximas 2 estruturas que eu vou falar aqui estão lá nesse curso. Claro que explicado de uma maneira muito mais detalhada, né? Não é uma explicação breve como eu estou dando aqui no YouTube. No curso tem 15 estratégias com opções. Além disso, tem grupo exclusivo de alunos no Telegram e lives mensais com os alunos, beleza? É um curso barato, prático, simples, didático, e eu vou deixar o link, se você quiser conferir esse curso e se inscrever, aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar lá e entrar para minha turma também. A segunda estratégia que a gente vai falar hoje é a borboleta. A borboleta é uma estratégia de intervalo também, beleza? Então ela ganha numa faixa de preços. Só que a borboleta é um pouquinho mais complicada de montar que uma THL porque ela envolve 3 pontas. Geralmente, como você faz uma borboleta? Você compra uma call com strike baixo, vende 2 calls com strike médio e compra uma call com strike alto. O gráfico de uma borboleta parece muito com o gráfico de uma THL. Como vocês podem ver, a borboleta ganha, né? Ela maximiza ali se a ação ficar pertinho
do strike das suas opções vendidas, né? Nesse ponto ali, a borboleta tem o lucro máximo. Mas a borboleta dificilmente alcança esse lucro máximo, mesmo nos últimos dias lá, antes do vencimento das opções, você vai notar que a borboleta não vai dar o lucro máximo, ela vai dar algo muito abaixo do lucro máximo, alguma coisa como a metade. Esse é um dos motivos pelo qual eu prefiro muito mais uma THL do que uma borboleta. A borboleta demora muito ali para dar esse lucro grande, né? Já na THL, você consegue chegar bem mais próximo do lucro máximo se você segurá-la por mais tempo. Uma das vantagens da borboleta é que ela funciona em vários ativos, né? A THL não é assim, a THL funciona só para algumas ações. Então você parametriza, descobre uma ação em que a THL está funcionando, e você vai lá e monta. Na borboleta não, praticamente todos os ativos têm uma borboleta lá funcional, né, que você consegue montar e desmontar e ter lucro ali com as borboletas. Tanto a borboleta quanto a THL são estruturas que você pode desmontar antes do vencimento, você não precisa levar elas até o final. A THL costuma dar um lucro muito bom antes do vencimento, né, antes da última semana lá, e a borboleta também, tá? À medida que o tempo passa, ela vai dando um lucro bom também, então você pode desmontar essas estruturas antes do vencimento. Aliás, na última semana, né, essas duas estruturas ficam um pouquinho mais perigosas, né? Você tem um risco de gama muito alto, ou seja, a ação pode explodir para um lado e para o outro, e você que estava tendo um lucro muito bom lá de 50% a 60%, pode ir para o prejuízo do nada porque a ação se mexeu. As duas estruturas ficam muito sensíveis a esses movimentos da ação lá na última semana. Bom, e vamos falar agora sobre a terceira estrutura, que é a Jade Lizard. A Jade Lizard é uma estrutura um pouco diferente dessas duas que eu falei, porque tanto na THL quanto na borboleta você está botando dinheiro na operação e o máximo que você pode perder é aquele dinheiro que você colocou. Mas nenhuma das duas operações envolve assunção, ou seja, você ter que comprar um ativo ou vender um ativo, né? Porque elas já são travadinhas ali, é só você botando dinheiro e desmontando e recolhendo lucro. Na Jade Lizard, não. A Jade Lizard vai envolver assunção, ou seja, você só vai poder montar uma Jade Lizard se você estiver confortável em assumir mais um lote daquela ação em que você está montando a Jade Lizard. A Jade Lizard consiste em você vender uma put e fazer uma trava de baixa com calls. Essas duas operações, né, a venda de put e a trava de baixa com calls, são operações de crédito, ou seja, você recebe dinheiro nas duas. Se a ação ficar no meio do caminho ali, entre os strikes da sua put e da sua trava de baixa com calls, você leva as duas operações para casa, né? Tudo vira pó, tanto as puts quanto as travas de baixa, você fica com dinheiro no bolso. Se a ação subir, as travas dão prejuízo, mas elas dão prejuízo de maneira que você sai no 0 a 0, ou seja, para cima não tem risco, né? Se a ação explodir, você sai no 0 a 0 dessa estrutura. Existe uma certa quantidade de travas que você pode fazer para que essa condição se verifique, né? Para que você saia no 0 a 0. Quem é aluno lá do Aprenda Operações Estruturadas ganha uma planilhinha para calcular quantas travas você pode fazer para maximizar o recebimento e sair no 0 a 0 na alta. Já se a ação cair, o que acontece é que você vai assumir um lote dessas ações. Mas a vantagem é que você vai assumir um lote dessas ações com preço médio lá embaixo, porque você recebeu uma venda de put e recebeu uma trava de baixa com calls. Então, quando você chega a assumir a ação, seu preço médio está lá no chão, porque você já recebeu muito dinheiro antes de assumir essa ação. Como vocês podem ver nesse gráfico, a Jade Lizard ganha no intervalo, né? Se a ação ficar no meio do caminho entre a sua put vendida e a sua trava de baixa com calls. Já se a ação explode para cima, a Jade Lizard sai no 0 a 0. Se a ação cai muito, aí a sua estrutura vai estar perdendo dinheiro, né? Porque você vai assumir uma ação, se ela tiver caído muito, vai estar bem desvalorizada, por isso a perda. Mas seu preço médio vai estar lá embaixo. Novamente, vou te convidar, se você tem interesse em estruturas com opções, a clicar no link da descrição para conferir o Aprenda Operações Estruturadas e entrar lá na minha turma. E se você quer descobrir como fazer operações estruturadas com menos risco ainda, né, diminuindo mais o seu risco, tem uma técnica muito interessante para te mostrar que eu gravei um vídeo sobre ela. É esse vídeo aqui, ó. Basta você clicar aqui e você vai parar lá nesse vídeo mostrando essa técnica para diminuir o seu risco quando você estiver fazendo operações estruturadas. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu te vejo na próxima. Grande abraço.